Boa noite, pessoal. Meu nome é Lígia Zanco, sou bióloga formada pela Universidade de Taubaté e fui convidada pelo professor Voltolini a apresentar para vocês o meu trabalho de conclusão de curso, né? O meu trabalho ocorreu sobre a supervisão do professor Voltolini e o tema abordado foi a ecologia e comportamento de saguis da espécie Calyptrix stilata na Flora de Lorena, Floresta Nacional de Lorena, aqui em São Paulo. O nosso trabalho ele foi dividido em dois capítulos, porque ele aborda dois assuntos diferenciados. Então, inicialmente, nós trabalhamos com o comportamento dessa espécie na flora, né? Para entendermos como que funciona esse comportamento ao longo dos dias, dos meses, dos anos, né? Para a gente ver se a gente encontrava um padrão. Então, assim, inicialmente, né, como introdução, trabalhando com a espécie Calyptrix, né? O gênero Calyptrix, dentro do gênero Calyptrix, existem várias espécies, né? Então, temos o Calyptrix jacus, o Calyptrix penicillata, o Calyptrix curi, o georoi, o Flavíceps e o aurita, né? No caso do gênero Calyptrix, ele existe umas características que são específicas de todas as espécies do gênero. Então, essas características, elas são descritas por Vivo de 1991, né? E ele fala que a coloração e a pelagem, os tufos na orelha, né, são bem característicos do gênero. Todas as espécies mencionadas possuem tufos auriculares, né? Possuem anelação caudal, ou seja, a pelagem da cauda forma como se fosse anéis, né? Por toda a cauda. E manchas coloridas. São essas características do gênero Calyptrix, né? Compartilhada por todas as espécies. E essa espécie, ela ocupa, né, normalmente, florestas primárias, florestas secundárias ou vegetação xerofítica, que é a mata ciliar, né? Clareiras, florestas de borda e matas de galeria. Então, assim, é um gênero relativamente abrangente para primatas, ele ocupa aí ambientes diversificados. No caso do Calyptrix penicillata, que é o animal, a espécie, objeto de estudo do nosso trabalho, ele é uma espécie endêmica do Brasil, ele tem uma distribuição também bastante abrangente, né, que vai desde a Bahia até o estado de São Paulo, Goiás, né, e também compreende aí os biomas do Cerrado, da Caatinga e Mata Atlântica. Embora, assim, dentro da Mata Atlântica ele seja um animal invasor, né, ele não é endêmico deste bioma. O nome popular dele é mico estrela, por conta, né, ele tem essa manchinha branca na testa, ele é todo escuro e apresenta essa manchinha branca, ou ele é chamado de saguio tufo preto, porque ele tem, né, não só o penicillata, mas todas as outras espécies, elas apresentam auriculares, porém o penicillata ele tem esses tufinhos pretos, então ele é chamado de saguio tufo preto. Ou saguio do cerrado, que é o seu bioma endêmico, digamos assim. E algumas características específicas da espécie. Então, essa espécie é acinzentada, né? Ele tem a cabeça escura com a mancha, né, que a gente falou aqui, a manchinha branca, os tufinhos pretos e a cauda anelada. Essa cauda anelada é exatamente essa característica aqui, ó, que aparenta ter anéis, né, desenhados na cauda deles. É uma espécie que tem aí o comprimento de 60 centímetros, o peso varia de 300 a 450 gramas, eles vivem em grupos, né, então esses grupos eles podem variar de 3 a 15 indivíduos. A reprodução é cooperativa, ou seja, quando a fêmea está grávida, tanto no momento da gestação quanto depois que ela tem os filhotes, o grupo todo trabalha junto para que possa cuidar desses filhotinhos, né? E a área de vida deles, ou seja, aquela área que eles vão utilizar aí ao longo dos dias, dos anos, normalmente ela varia de 3,5 a 18,5 hectares.
Aqui tem algumas fotos, né, dessa espécie especificamente. E aí o objetivo do trabalho, como a gente falou, foi analisar o comportamento desses saguis na flora de Lorena. Então, nós dividimos os objetivos, né, em algumas questões aqui. Então, como varia o número de avistamentos ao longo do dia, como varia o número de avistamentos ao longo dos meses, qual a frequência dos comportamentos observados, e aí como varia o comportamento deles por horário e por mês. A gente ter assim uma visão bem generalizada desses animais, de como esses animais vivem. Então aqui a gente tem uma caracterização rápida do local de estudo, né? Nós fizemos o trabalho na Floresta Nacional de Lorena. Aqui a gente tem as coordenadas do local. É uma área de 249,31 hectares. E a formação fitoecológica desse local é a floresta estacional semidecidual. Contém aí algumas áreas de alagamento, né, campos de várzea. Aqui a gente tem uma visão geral da área, né? Aqui a gente tem uma floresta um pouco mais fechada, aqui aparentemente um pouco mais aberta, né? Essa imagem ela é de 2011, então uma imagem de tudo bem, a gente já faz 9 anos que nós fizemos esse trabalho, mas o cenário naquela época era esse. Né? Aqui a gente tem alguns pontos de alagamento, e existe, né, alterações na vegetação nativa, né? A gente verifica que, a gente vê que indivíduos, né, aqui tem uma foto do existem muitas árvores, né, lá bem altas, de DAP relativamente significativo, árvores bem adultas, de porte grande. A flora, ela tem um histórico de alterações na sua vegetação, então existe muito eucalipto, mas de certa forma existe regeneração natural, então a floresta vinha se desenvolvendo muito bem, né? Embora tenha essas alterações. E lá é um local também de visitação. Então, os munícipes de Lorena, né, eles vão até o local, espaço aberto, eles podem, tem campo de futebol aqui mesmo. Tem um campo de futebol, né? E aqui tem algumas áreas de lazer, né? Locais que as pessoas podem fazer piquenique, podem caminhar. Então, existe aí uma interação relativamente considerável com os seres humanos, né? O que influencia muito no comportamento dos saguis. E aí, assim, como fizemos este trabalho? Então, para que nós pudéssemos levantar esses dados, nós dividimos a floresta em 2 gradientes, gradiente de trilha e floresta. Então, aqui a gente tem a área mais antrópica do local. Aqui nós temos, nessas linhas vermelhas, os transectos, né, as caminhadas que nós fizemos. Nós fizemos caminhadas nessa área em linhas retas, que são exatamente o que nós chamamos de transecções lineares, né? Você andar em linha reta. E aí essas caminhadas que nós fazíamos das 6 da manhã às 17 horas, sempre levantamentos em baixa velocidade, em silêncio, para a gente conseguir realmente captar, de repente ouvir, né, a vocalização desses animais. E nós, na verdade, como que nós fizemos para a gente fazer um transecto? Naquela época, a gente colocou uma linha, literalmente uma linha. Na trilha era mais fácil, porque a trilha era só seguir, né? Essa em azul. E dentro da floresta, nós estendemos uma linha mesmo, e acho que tinha quase meio quilômetro de linha passando pela floresta. E aí, a cada 50 metros, a gente colocava uma fita, né, uma sinalização para a gente entender em que ponto nós estávamos da floresta. Então, e aí assim, nós íamos percorrendo, né, íamos até o final, voltávamos, e aí no momento que nós avistávamos o animal, né, o grupo, nós marcávamos o horário do avistamento e o tipo de comportamento que aquele animal estava tendo no momento da visualização, né. E aí, basicamente, isso foi a nossa levantamento de dados para este trabalho.
Então, aqui, né, nós temos uma coleta de dados que foi feita em agosto de 2010 a agosto de 2011, e dentro dessas transecções, né, indas e vindas dentro da floresta, das 6 da manhã até as 5 da tarde, por um ano, nós percorremos o equivalente a 352 quilômetros de transecções e tivemos aí um número de avistamento de 239 vezes, né? Então, nós avistamos esses animais, esses indivíduos, 239 vezes. E aí, com relação aos resultados, a frequência o primeiro resultado apresentado aqui foi a frequência do número de avistamentos ao longo do dia. Então, nós observamos aqui no gráfico que o período das 7 da manhã até as 14 horas é o período que nós mais avistamos esses animais. Embora a gente tenha uma queda aí nas 9 às 10, de certa forma, a atividade deles é muito maior no período da manhã. Com relação ao número de avistamentos ao longo do ano, né, nós observamos que os avistamentos eles são muito mais frequentes no período de maio a setembro. Né? Então, começando aqui em maio, tem uma queda, mas vamos subir, e se mantém aqui em agosto, né, tem uma queda em setembro, né, tem um aumento em outubro e depois começa a cair. Então, esse momento, né, de maio a setembro é a estação seca. Né? Então, a gente percebe que, de repente, na estação seca, no frio, eles têm uma movimentação um pouquinho maior. Com relação à frequência das categorias comportamentais. Então, a maior parte do tempo que nós visualizávamos os saguis, eles estavam, né, na maior parte das vezes, 127 vezes, eles estavam se locomovendo, 39 vezes eles estavam se localizando, né? 32 vezes eles estavam parados, 21 vezes eles estavam correndo, 18 eles estavam tendo algum tipo de interação social. O que seria essa interação social? Poderiam estar assim, brigando, tirando o carrapato do outro, eles estavam tendo algum tipo de contato. Normalmente eles estavam brigando, mas era basicamente assim, sempre ter um contato com o outro, né? Limpando o outro, enfim. E aí 2 vezes conseguimos pegar também o comportamento de defecar. Estavam defecando no momento que a gente visualizou. E aí a frequência desses comportamentos aí ao longo do dia, a gente consegue verificar um pouco melhor a locomoção. Né? Então a gente também consegue identificar que na parte, né, na manhã, no período da manhã, né, até o comecinho da tarde, eles se locomovem um pouco mais. Né? Eles tendem a se locomover menos. Os outros comportamentos, a gente não conseguiu assim, um parâmetro, né, uma tendência tão boa quanto a locomoção. Né? Então, não tem assim, um padrão exato para os demais comportamentos, isso ao longo do dia. São ao longo do ano os comportamentos que nós avistamos. Então, da mesma forma, a locomoção ela acompanha a questão dos avistamentos. Então, esses animais eles foram vistos se locomovendo muito mais no período de maio a agosto, né? Talvez o que tenha até facilitado as nossas visualizações, porque se eles não conseguem se locomover muito, a probabilidade de nós enxergarmos ele também é mínima, né? Então, realmente acompanhou aí com o número de visualizações. Da mesma forma que o gráfico anterior, os outros padrões analisados, né, os outros padrões de comportamento não tiveram aí uma tendência significativa para que a gente possa, né, que chamou a nossa atenção, na verdade. E aí a discussão. Aqui, como a gente falou, na verdade, o número de avistamentos nós verificamos muito mais entre maio e setembro, né? E aí, comparando com o trabalho de outros autores, né, no caso, por exemplo, Araújo e Guizan, aqui em 2006, ele fala, né, que, de modo geral, o método de amostragem, o esforço, né, o tamanho, a disposição das trilhas, o período do ano, são fatores que podem sim influenciar no avistamento desses primatas. Lembrando também, como eu falei no começo, que a Flona ela é um local assim, que tem alta atividade antrópica. Então, dia de sábado, domingo, tem gente jogando futebol,
as pessoas podem tentar fazer piquenique, existe lá uma base, né, de trabalho lá dentro, então tem funcionários, então tem uma interação considerável, né, de seres humanos ali, entre os antrópica com a natureza. Então, isso também influencia no comportamento deles. Talvez eles, né, muitas vezes tenham alguns comportamentos alterados por conta dessa forte interação. E aí aqui, por exemplo, relacionado ao Clean David de 2006, ele fala, né, que no trabalho dele, a locomoção, assim como o nosso trabalho, também foi o comportamento predominante. Então, em 49% dos registros, os animais foram vistos se locomovendo. Né, 18% forrageando, né, forrageando procurando comida, ou 17% em mobilidade, ou em interação social, 8%. Aqui o Passamani também fala dos registros que ele teve, né, que também se destacou aqui, ó, a locomoção pela área de vida, as interações sociais, também como comportamentos significativos, né. E também aqui Vilela e Faria, eles relatam novamente que existe, né, um comportamento também influenciado aí pelo clima, né, que foi o que a gente viu realmente nessa questão da estação seca. E aí aqui, né, fala um pouco do deslocamento, né, que o alto nível de deslocamento ele ocorre porque normalmente de manhã, porque os animais eles têm essa necessidade matinal aí de fazer essas necessidades básicas. Então eles acordam, eles precisam explorar a sua área, procurar comida, né, sair do abrigo. Então isso influencia realmente na maior atividade e aí maior avistamentos e registros de comportamento, né? Normalmente pela manhã eles estão se locomovendo para procurar comida, e aí eles acham, então eles já comem. Então é bem alta mesmo esse tipo de atividade. Então, aí, como conclusão, dentro desse cenário, né, nós temos os avistamentos que ocorrem nas primeiras horas do dia, eles são mais proeminentes, e as classes sociais que nós registramos foram a locomoção, a vocalização, o forrageio, imobilidade, interação social e defecação. Isso em ordem de avistamentos, né? A detecção de comportamentos, né, em número maior nas partes da manhã, como nós já havíamos conversado, e esse maior padrão de comportamentos da locomoção e a vocalização nos meses mais secos, né, de maio aí a agosto, e os outros comportamentos sem padrão. Então aqui a gente teve assim um cenário do comportamento de Calitrix na flora de Lorena. Juntamente com isso, nós fizemos aí o segundo capítulo, que nós estamos associando a abundância dos saguis, né, de tudo preto, relacionado com a estrutura da vegetação. Então, primeiramente, identificamos quais são os comportamentos mais frequentes, como que eles se desenvolvem aí ao longo do ano, né? E aí, essa ideia desse trabalho foi entender de que forma que ele se distribui na flora, qual é a preferência, né, da estrutura da vegetação que agrada mais esses saguis, que favorece mais, né, a permanência na sua espécie. Então, isso chama muito mais atenção para a questão da conservação de florestas, né? Então, a dinâmica florestal hoje, né, devido às altas ações humanas, nós temos assim, uma perda muito grande de vegetação, né, por N fatores de degradação, enfim. E hoje, a grande maior parte das florestas, elas são divididas em fragmentos, né, pequenas faixas de floresta, e aí, assim, vamos dizer, as características dos fragmentos que influenciam se aquele fragmento ele realmente vai ter capacidade de comportar espécies significativas, né? Alta biodiversidade. Então, assim, isso depende do tamanho da área do fragmento, a forma do fragmento. Então, de repente, quanto mais robusto for o fragmento, se a gente pegar um fragmento assim, mais robusto no sentido de arredondado, ou né, mais
formato mais encorpado, ele sofre menos efeito de borda do que de repente, um fragmento assim mais em formato oval, né? Que aí o efeito de borda vai comendo aquela floresta, né? E isso traz uma série de problemas para a diversidade, né? A gente tem menos floresta, menos flora, uma estrutura mais simples, né? Com menos subbosque, menos epífitas, enfim, e aí os animais não têm estrutura para viver naquele local porque eles não têm abrigo, não têm recurso alimentar, então acaba não sendo vantajoso para um animal viver ali, né? E aí você acaba perdendo toda uma gama todo um ecossistema, né? Então, assim, o formato do fragmento, o grau de isolamento, de repente ele se ele estiver perto de outros fragmentos, não é tão complicado, de repente se ele estiver isolado, a chance dele evoluir para estágios de regeneração maiores, né, fica um pouco mais difícil, né? Então, tudo isso hoje, por conta das atividades humanas, influencia nessa estabilidade dos animais, né? E os primatas, eles são animais que precisam, né, embora o Callitrix tenha aí uma abrangência, ele se vire muito bem, né, em alguns ambientes, ainda assim, ambientes extremamente alterados por ação humana, fica uma situação um pouco complexa para esses animais. Os primatas sofrem muito com isso de forma geral. Então, o objetivo desse trabalho ele foi caracterizar a distribuição espacial da vegetação, então entendemos como é a estrutura da vegetação da Flora de Lorena e associar essa estrutura ao número de avistamentos, para a gente entender aonde que esses animais preferem ficar. Né? Então, aqui a gente tem aí, rapidamente a descrição da espécie, já foi falada anteriormente, né? Sobre essas características de endemismo, distribuição, bioma, né, porque é a mesma espécie, mas nós repetimos aí as características, né, da mesma forma aí o comprimento, peso, né, já falados anteriormente, e a área de estudo também se mantém as mesmas características na Flora de Lorena, né, e aqui a gente tem só uma diferença na questão da metodologia. Na verdade, no momento que nós fazíamos as caminhadas, nós coletávamos todos os dados, tanto os dados de comportamento, né, quanto as marcações na trilha, né, que nós dividimos aí em 2 capítulos, né? Na verdade, a estrutura da vegetação nós medimos depois, né? Mas é que, por exemplo, nós fazíamos as caminhadas, né, ao longo da trilha, e aí, quando nós avistávamos o sagui, nós anotávamos em que ponto da trilha nós estávamos, entendeu? Se a gente estava aqui, mais aqui, da trilha ou da floresta, né? E aí, no momento posterior, nós fizemos essa análise da estrutura da vegetação. Então, nós fizemos aí parcelas, da mesma forma, seguimos aí tanto a floresta, né? Então, fizemos parcelas de 10 metros por 4 metros, e dentro dessa parcela, nós fazíamos aí a análise da cobertura do subbosque, em porcentagem, né? Nós fazíamos a cobertura do dossel, nós contávamos o número de árvores, o número nativas, o número de eucaliptos e o PAP das árvores, o perímetro à altura do peito de cada árvore, dentro da parcela. E aí, o avistamento, né, dos saguis, né? Nós tínhamos o gradiente de trilha e floresta, as marcações eram a cada 50 metros, e aí a forma de trabalho, né, de caminhadas é basicamente já apresentado anteriormente. Então, levantamentos em baixa velocidade, horário das 6 às 17 horas, e aí fazíamos essas anotações. E aqui nós temos os resultados, né? Aqui nós temos as interações, né? A associação entre a distância da borda e o número de avistamentos. Aqui nós temos um coeficiente de regressão, o R quadrado, que ele varia de 0 a 1, né? É uma estatística, e aí ele que faz com que a interação, nós vemos uma interação aqui, por exemplo, do número de saguis e a distância da borda. Então, nós verificamos aqui que
conforme a gente vai se afastando da borda, né, a borda seria aqui, né, esse número de saguis aumenta. Né? Então, a gente verifica aqui que os saguis eles têm uma tendência a ficarem aí na faixa de 600 a 700 metros do início da floresta, né? Porque a gente conta com o início da floresta essa parte aqui, ó. Então, você vai contando 200, 300, 400, 500, e aí vai. Né? Então, a gente observa que eles se encontram aqui numa faixa mais mediana indo para o final, onde, né, de repente, a floresta é menos alterada. Aí, esse R quadrado, no caso, ele que dá a força dessa interação, ele representa o quanto essa interação ela é significativa, o quanto esses dados eles realmente estão relacionados, né? Então aqui a gente vê uma significância moderada, né, de que o número de saguis ele conforme se distancia da borda, ele vai aumentando, né? Aqui, já na segunda análise, nós temos aí a cobertura do subbosque com relação à distância da borda. E temos uma interação muito significativa, 0,94, é quase 1, quase perfeita, né, a interação. Então, a gente entende que quanto mais distante da borda, maior é a cobertura do subbosque, ou seja, quanto mais longe da borda, que o meião, mais essa floresta é fechada, ou seja, mais indivíduos regenerantes ela tem, mais estruturas conservadas ela tem. Aqui ela sofre muito efeito de borda, ou de repente porque a população interage muito nesses pontos, então existe aí uma destruição de repente do subbosque, então a gente verifica que essa área aqui ela realmente é mais conservada e é uma interação forte. Aqui nessa questão de cobertura do dossel, temos também uma interação forte, da mesma forma que o subbosque tem essa interação positiva, essa interação significativa, o dossel, por consequência, segue, né, na faixa mais mediana da floresta, existe aí um fechamento maior das copas, né? E aí, depois a gente tem os perímetros das árvores. A gente não observa assim uma relação forte entre a distância da borda e o diâmetro das árvores, ou seja, temos árvores de grosso calibre, tanto na borda quanto no meio da floresta, quanto no final. Né? Mas eu entendo que o que diz mais assim com relação ao que a floresta, o nível de conservação da floresta é a estrutura do subbosque, porque as árvores elas sofrem, claro, influência antrópica, mas é muito menos do que aquilo que está regenerando, né? Então as árvores que cresceram, elas não vão sofrer tanto impacto por interação com os seres humanos. É mais a vegetação, né? Então, ainda assim, por mais que a gente não tenha um padrão, a gente verifica árvores do mesmo porte no começo e no fim da floresta, o efeito de borda, a degradação, a gente encontra no subbosque. Essa parte ela tem menos subbosque, menos indivíduos regenerantes, menos estrutura, né? E aqui a gente tem aí a parte mais conservada. Eu ouço alguns professores, autores falarem, né, brincando, que as árvores elas são a estrutura da floresta, e aí o subbosque, a questão do céu, a questão das epífitas, né, bromélias, ela é o recheio. Então, aqui a gente tem uma estrutura, né, das árvores ao longo do tempo, mas o recheio mesmo, aquilo que dá consistência para a floresta, a gente vê no meio. E aqui também a gente tem o número de árvores em relação à borda, né? E a distância, o número de árvores e a distância da borda. Né? E aqui também a gente vê uma relação significativa, que aqui no meio também a gente tem muito mais árvores, ou seja, muito mais árvores, indivíduos regenerantes, árvores em si, né, que fazem essa conservação da floresta. E aqui nós temos o número de eucaliptos, não temos uma relação muito, muito significativa. Os eucaliptos eles estão distribuídos aí ao longo do, do fragmento, né?
E aí nós observamos aqui que o número de saguis, né, em relação à borda, ele está associado, né, nos mesmos pontos onde a floresta ela é mais conservada. Então, a gente entende, olhando esse gráfico aqui dos saguis, nós verificamos que eles preferem locais onde a floresta é mais fechada, né? E bem distante do efeito de borda. Isso, então, levando a nós entendemos que o efeito de borda, ele influencia negativamente na vida desses animais, né? E fazendo com que eles preferem lugares mais afastados, com estrutura melhor, de repente com recursos alimentares melhor e até mesmo abrigo, né? Então eles têm esse tipo de preferência. Aqui a gente tem uma foto, né? Aqui da floresta em si, né? Olhando, né? Visão aérea. Aqui a gente tem o meio da floresta, a parte mais fechada, e aqui um pouco da borda, né? E aí aqui a gente tem a discussão, né? Então, os primatas, eles são particularmente vulneráveis, segundo Saunders e Turner, em 1996, são vulneráveis à fragmentação. Né? E aí, por diversas situações, impactos antrópicos, mudanças características no habitat, fragmentação, mudanças espaciais na paisagem, afetam negativamente a vida desses animais. E Turner, 2096, ele fala exatamente que a estrutura da vegetação, ela pode sim influenciar fortemente na distribuição desses animais, né? Fazendo com que eles prefiram aí pontos específicos da floresta que lhes convém. E aí um dos principais fatores que medem o nível da fragmentação é o efeito de borda. Depois nós temos aqui, né, que este tipo de impacto pode causar alterações nas condições abióticas do ambiente, incluindo mortalidade de plantas, estresse hídrico, falando um pouco, né, da penetração do fogo. Então, quanto maior o efeito de borda, mais vulnerável aquele fragmento vai estar. Né? E nós vimos assim um exemplo de primatas que podem sofrer com esse tipo de situação, mas não só primatas, mas toda uma gama de aves e outros mamíferos, répteis, vão sofrer essas consequências, porque eles perdem recurso, né? A fragmentação, ela faz com que a floresta perca suas características e, por consequência, os animais perdem recursos de vida. E aí, assim, aqui para concluir, né, historicamente, a maioria dos estudos a longo prazo das populações de primata tem sido realizados em florestas bem preservadas, né? Como resultado, pouco se sabe sobre as mudanças do comportamento da ecologia que podem ocorrer devido à fragmentação. Mas sabemos já que isso é impactante, né? E essa desvantagem deixa grande parte dos primatólogos despreparados para explicar as diferenças nas populações, densidade, abundância, enfim, né, nessa mudança da paisagem. Então, como conclusão, nós temos aqui, né, que a estrutura da vegetação em si, existe um efeito de borda, né, nos pontos aí iniciais da floresta, tendo aí uma vegetação mais fechada, mais concreta, mais encorpada no meio da floresta. E o avistamento dos saguis, ele está ligado fortemente com esses locais mais encorpados. Então, fazendo com que os saguis realmente prefiram a parte da floresta mais estruturada. E aí, né, para finalizar, isso realmente é um problema, porque cada vez mais os fragmentos eles têm ficado menores, têm ficado mais vulneráveis, e isso causa extinção, causa impossibilidade desses animais viverem, né, em determinados fragmentos florestais. E aí vai a necessidade não só do estudo de ecologia, né, desses animais, mas também de aumento, né, de melhora nesses fragmentos, a formação de corredores ecológicos, de novas estratégias de conservação dos fragmentos florestais, otimização desses locais, para que a gente consiga aí manter uma fauna consistente ao longo dos anos. Bom, o trabalho
de conclusão de curso foi esse. Agradeço ao professor Voltolini, agradeço a atenção de todos e fico aí à disposição para possíveis dúvidas. Muito obrigada, gente. Boa noite.